Boa tarde, pessoal que acompanha a Época aqui no Facebook. Nós estamos começando mais um Facebook Live. Hoje o nosso assunto vai ser essa questão dos planos de saúde, né? Vocês vão ter a possibilidade de tirar dúvidas sobre os direitos em relação aos planos de saúde. Meu nome é Cristiane Segato, eu sou repórter especial de saúde e a gente tem uma convidada muito especial aqui, a advogada Renata Vilhena Silva. Ela é especialista em direito à saúde. Então, fiquem à vontade, aproveitem essa rara chance de se consultar aqui com a Renata. Boa tarde, Renata. Muito obrigada pela presença. Imagina, obrigada a você, Cris, pelo convite. É um prazer estar aqui podendo ajudar e responder as dúvidas dos leitores da Época. Que bom. Bom, eu queria começar, Renata, fazendo uma pergunta para você sobre um fato relevante que aconteceu há umas 2 ou 3 semanas, com relação às multas que as operadoras recebem quando elas não prestam um bom serviço, né? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela decidiu uma série de abatimentos, uma redução dessas multas, que pode chegar a uma redução até de 80%. E eu não entendi muito, eu como consumidora fiquei imaginando, puxa, eu quando passo no farol vermelho, eu sou multada e essa multa tem uma razão educativa, né, que é para eu saber que da próxima vez eu não posso infringir mais. O que você achou dessa decisão, dessa redução das multas? Essa decisão da ANS, ela foge do bom senso, né? Porque como você mesmo falou, se você recebe uma multa, você tem que pagar aquela multa e depois você vai recorrer, né? Para ver se você consegue ou não a suspensão daquela penalidade. Mas antes disso, tem que fazer o pagamento da multa, né? E o que a ANS está propondo, não, é que tem um desconto de 80% da multa se a operadora não entrar com recurso, né? Então, ela está estimulando, né, que esse pagamento com desconto vai diminuir muito a arrecadação com o número das multas e acaba estimulando, inclusive, as negativas e as próprias penalidades, né? Foge completamente da função dessa multa aplicada para a ANS ter esse poder de coibição, de repetição dessa infração. Por exemplo, agora, né, no processo penal, existe uma lei que para o réu, né, condenado, se ele recorrer para uma instância superior, ele vai ser preso, né? Então ele vai responder, ele vai esperar o julgamento do recurso durante a prisão. Quer dizer, aí sim já é uma maneira do processo penal mais rígido, mais efetivo, né? Agora, a ANS está indo completamente no sentido oposto, né? Dando mais vantagens para a operadora e fugindo mais uma vez dessa função social da ANS, que é o poder de fiscalização e de regulamentar o setor. E a ANS está sendo eficiente nesse papel de regulamentar o setor, de proteger até os próprios consumidores? Como é que você vê isso? Não, a agência, ela tem uma atuação política, né? Então, o presidente da Agência Nacional de Saúde, ele é nomeado por um ato político pelo ministro da Saúde, pelo presidente da República. Então, enquanto houver esse mecanismo de nomeação política, né, dentro da agência, a agência não vai conseguir ter esse papel efetivo, né? Porque aí são outros interesses políticos que vão estar envolvidos nas decisões do dia a dia da agência. Então, pessoal, aproveitem para enviar perguntas. Nós estamos aqui com a advogada Renata Vilhena Silva. Ela tem um escritório muito bem sucedido aqui em São Paulo, especializado em direito à saúde. Então, ela lida só com essas demandas contra planos de saúde, hospitais. É uma pessoa muito experiente nessa área. Aproveitem, porque é chance rara. Olha, Renata, chegou aqui uma pergunta do Adilson Garcia Soares. Ele quer saber se os planos de saúde já oferecem vacinas contra o Zika vírus. Se é boato ou verdade. Não existe ainda. Não existe ainda vacina, esse que é o ponto principal. Talvez ele tenha se confundido com o exame
para detectar a dengue, né? Porque existe uma discussão se os planos cobriam ou não esse exame para detectar a doença. Existe uma divergência, alguns planos cobrem, outros não, né? Depende, porque ainda não consta no rol da ANS. Mas tomara que... Mas acho que a gente pode usar essa pergunta dele para falar um pouco da questão do rol de procedimentos, né? As pessoas têm muita dúvida sobre o que é que os planos de saúde são obrigados a cobrir, o que eles não são obrigados. Explica um pouquinho como é que isso é definido, de quanto em quanto tempo esse rol de procedimentos é atualizado, como é que está essa questão hoje? Então, desde 98 foi criada a lei dos planos de saúde e logo em seguida, em 2000, foi criada a Agência Nacional de Saúde. E depois da criação dessa lei, ficou decidido que os planos de saúde seriam obrigados a cobrir o que estivesse nesse rol de procedimentos, né, de saúde, e esse rol seria publicado periodicamente pela agência, né? Então a agência que diz o que deve ou não ser coberto. O problema é que esse rol ele é atualizado muitas vezes de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, e a medicina é super rápida, né? Então hoje você tem um determinado exame para detectar um câncer, você não vai poder esperar mais 4 anos para que aquele exame seja incorporado ao rol, ou às vezes não, né? Tem muitos exames novos que não são incorporados ao rol, outros sim. Então, as pessoas acabam indo para a justiça, né, quando precisam de um procedimento que não está no rol. E a justiça é muito clara, né, há muitos anos ela diz que o rol ele tem um caráter exemplificativo, mas não exaustivo, né? Se não está no rol, mas é uma prática comum na medicina, os médicos usam, tem um fundamento, então o procedimento tem que ser coberto. Em geral, vocês conseguem ganhos de causa nessa situação, mesmo quando não está no rol? Mesmo quando não está no rol. Acontece muito, por exemplo, radioterapia, né, que os pacientes oncológicos é um tipo de paciente que mais precisa acabar recorrendo ao Poder Judiciário. Então tem uma técnica nova não, porque desde que eu comecei nessa área já existe, que é a radioterapia IMRT. Mas o rol, ele prevê a cobertura só para alguns tipos de câncer. E, por exemplo, para o câncer de próstata, que é o câncer que mais tem, né, que os homens mais fazem tratamento, não existe a cobertura. Então as pessoas têm que ir atrás na justiça para conseguir a liberação para esse tipo de tratamento. Né, o exame PET-scan mesmo, para alguns tipos de câncer, que eu nem me lembro de cabeça quais a ANS autoriza e quais não, as pessoas acabam tendo que procurar na justiça também. Renata, tem uma outra dúvida com relação ao direito do empregado de uma empresa a partir do momento em que ele é demitido, né? A gente está vivendo uma fase de muito desemprego, infelizmente, no Brasil. Existe a possibilidade desse funcionário continuar com seu plano de saúde, pagando de uma forma diferente, enfim, como é que fica isso? Então, esse direito tanto do aposentado e como do demitido sem justa causa permanecerem no plano de saúde, essas hipóteses estão previstas nessa lei também dos planos de saúde, a Lei 9656, que está lá em vigor desde 98. O que a lei diz? Que quando o funcionário é demitido sem justa causa, mas durante o vínculo empregatício ele contribuiu com o pagamento da mensalidade, ele tem direito de continuar com o plano de saúde desde que ele assuma essa parcela, né, depois da demissão, por um período proporcional, entre 6 meses no mínimo e no máximo 2 anos, dependendo de quanto tempo ele trabalhou na empresa, pelo período que ele contribuiu, tá? Só que se esse funcionário conseguir um outro emprego, aí o benefício cessa, tá? É só enquanto ele estiver numa situação de desemprego. Tá? Então, durante 2 anos, se ele arrumou um emprego depois de 1 ano, aí o benefício é cessado. Mas se ele não contribuiu, porque em algumas situações a empresa paga integralmente. O problema é que muitas vezes as empresas têm feito muito isso. Para não ter que continuar com esse benefício depois e na apólice ficarem muitas pessoas idosas, né, e aumentar a sinistralidade, a empresa com a seguradora acabam optando, né, por esse sistema de pagamento integral, né, para justamente não ter que ficar com essas pessoas mais velhas durante esse tempo todo depois que cessa o vínculo empregatício. Olha aqui uma pergunta do Ivan Quaresma.
Plano antigo pode sofrer aumento na faixa etária acima de 63 anos? Não, nem plano antigo, nem plano novo, tá? O último reajuste é com 59 anos. Tá? Agora, muitas operadoras, elas exageram no reajuste aos 59 anos, 130%, 90%, e assim, foge também da proteção do Estatuto do Idoso. Então, se o Estatuto do Idoso, que ele entrou em vigor em 2004, para proteger os idosos contra reajustes abusivos a partir de 60, não adianta nada. Então, eu não posso reajustar com 60, eu vou lá com 59 e aplico 130%. Né? Então, acabou virando uma onda, né, de ações judiciais também para discutir esse reajuste aos 59. Né? A jurisprudência ainda não está firmada nesse sentido. Alguns juízes entendem que pode haver o reajuste com 59 anos num patamar máximo de 30%, que seria razoável, e outros, inclusive, acabam anulando, dizendo que é também uma ofensa ao Estatuto do Idoso, porque você está nas vésperas ali de completar 60 anos. A intenção da lei foi que esse reajuste dos 60 ele teria que ser dissolvido entre todas as faixas etárias. Né? Então você cobra mais do jovem para segurar o custo do idoso. Né? Mas as operadoras elas têm a intenção de arrecadar cada vez mais clientes jovens por um preço baixo, né? E expurgar os idosos. Certo. Uhum. Com relação ainda aos reajustes das mensalidades, as operadoras andam abusando, quer dizer, elas andam reajustando aí em percentuais muito acima do que a gente pode considerar aceitável? Como é que as operadoras nas faixas etárias e as administradoras de plano de saúde com relação aos planos anuais. Porque desde que a lei entrou em vigor em 98 é que a gente vê cada vez mais a diminuição dos planos individuais. Então hoje as pessoas só conseguem contratar planos coletivos por adesão e os planos empresariais. E para esse tipo de contratação, coletivo por adesão e empresarial, é permitido um reajuste por sinistralidade. Ou seja, quanto mais aquele grupo usa o plano, maior vai ser o reajuste. O problema é que a gente não sabe como que esses reajustes por sinistralidade são calculados, né? Porque a gente não tem o pagamento das contas hospitalares, né? A efetiva demonstração desses valores. Então, além dos reajustes por faixa etária, as pessoas que têm esses planos coletivos por adesão empresariais ainda sofrem um reajuste entre 17%, 15%, 20% ao ano. Então, assim, insustentável, né? Insustentável, assim, 10 anos fica um valor insustentável mesmo. Então, pessoal, se você anda tendo aí dor de cabeça com o plano de saúde, aproveita essa chance de mandar perguntas aqui para a advogada Renata Vilhena Silva, que hoje está tirando todas as dúvidas aqui pelo Facebook Live. Bom, uma pergunta da Thelma Campos. Olá, tenho convênio particular com a Unimed, estou atrasado com o pagamento. O plano pode suspender o serviço? Teria como negociar as faturas e continuar usando o plano? Olha, se o plano é individual, se você atrasa pelo prazo de 60 dias consecutivos, o plano é suspenso e é encerrado. Se for um plano empresarial e ela tiver com os pagamentos em aberto, a operadora, além de suspender o serviço, ela pode cobrar até essas faturas que estão em aberto. Então é importante ela vá procurar sim e para resolver essa situação, para acabar não virando uma bola de neve, né? Uhum. E que cuidados a pessoa tem que tomar na hora de contratar um plano de saúde, escolher um plano de saúde? Olha, as pessoas têm que desconfiar de planos de saúde muito baratos, né? Porque não existe milagre. O custo da saúde um custo alto. Né? Então, planos assim, muito baratos, só para um grupo de municípios, planos específicos para idosos, né? A um preço menor. Não existe mágica, né? Se o idoso gasta mais, um plano para o idoso tem que ser mais caro. Né? Então como é que você vai oferecer um plano só para idosos a um plano mais barato? Quando você for precisar usar esse plano de saúde vai ter problema, né? Então a pessoa tem que olhar para a rede credenciada, ver se tem um bom hospital, né? Um hospital com uma UTI grande, uma UTI cardiológica, um centro de oncologia,
Porque a gente paga o plano e a gente paga para ter assim uma segurança ao longo dos anos, né? Não é para você ir no pronto-socorro com uma febre, uma dor de cabeça. É realmente para você usar na hipótese de que você tem uma doença grave. Então, sempre procurar assim uma empresa conhecida, né, de renome e que não esteja te oferecendo milagres, né? Às vezes é melhor você pagar um plano enfermaria mais barato, mas com uma seguradora que te dê um respaldo, né? Do que um plano apartamento, luxo de uma empresa que você nunca ouviu falar e só vai ter uma rede própria de atendimento, né? Essa questão da rede própria de atendimento, isso me causa muita preocupação. Por quê? Qual é o problema dessa rede própria? Então, Porque a rede própria é o próprio fornecedor, né, é o próprio provedor do plano de saúde que ele está efetuando também o serviço. Então, como é que você vai controlar a qualidade? Né? Eu acho que devia ser proibido. Né? Quem vende plano de saúde não pode ser dono de hospital. Né? O hospital ele tem que ele tem que ser imparcial, ele atende o paciente e vai receber de uma fonte pagadora diferente, né? Não, o próprio hospital recebe do plano de saúde e cobra a mensalidade dele, né? Falta controle nessa qualidade do serviço. Uma recomendação que a gente sempre ouve, né, a própria ANS fazendo, é que, olha, verifique aqui no site da ANS qual é a situação das operadoras, né, pesquise antes de contratar. Eu mesmo, quando entro no site para pesquisar, eu acho confuso o site, acho difícil. O que você acha ali? A informação é acessível? Eu acho que vale mais a pena conversar com pessoas que já tiveram doenças graves, né? Então, acho que mais do que até dentro do site da ANS. Então, se você tem algum amigo, um familiar que já teve um pai, um sogro com problema, precisou de uma UTI, né? E a pessoa fala bem desse plano de saúde, teve um atendimento bom, eu acho que ali, eu acho que essa é a melhor indicação. Né? Não adianta também você pedir indicação para uma pessoa que nunca precisou usar o plano, né? Porque aí a gente não sabe, né? É sempre numa situação de doença grave é que você vai ter certeza se o plano vai funcionar ou não. Certo. Pergunta da Lúcia Alves. Pago um plano há 13 anos e nunca foi tão complexo marcar uma simples consulta quanto agora. Essa demora é legal? Como posso fazer valer meu direito como consumidor? Quando consigo agendar, para meses para frente, demora muito para conseguir agendar. Não, então, existe uma resolução da ANS, que eu não me lembro o número da resolução agora, que ela estipula os prazos para atendimento, né? Então, o prazo para agendamento de consulta 7 dias, se eu não me engano, para fazer uma tomografia, tantos dias. Se fugir desse prazo, ela pode fazer uma reclamação no site da ANS, né? E para que seja curado esse problema de atendimento da operadora. O duro que essa é uma questão que ela também não tem outra coisa para fazer, porque você vai entrar na justiça por causa de uma consulta? Não vai, né? Ou você vai ter que acabar pagando particular e depois no juizado de pequenas causas e pedir um reembolso, ou vai ter que esperar ou mudar para um plano mais efetivo. Certo. Nato Silva Ferreira pergunta: os planos de saúde são obrigados a aceitar fazer um plano individual para uma pessoa com mais de 80 anos, por exemplo? Se você coloca um produto no mercado, você não pode escolher para quem você vai vender, né? Então eu tô lá, eu ponho um plano de saúde à venda, eu não posso falar, não, você é pobre, ou você é rico, você é preto, é branco, é velho, é novo, né? Todo mundo tem que ter o mesmo direito de contratar. Lógico que um idoso vai pagar um valor maior, né? Se ele tiver uma doença pré-existente, ele vai ter que cumprir um período de carência, mas ele vai ter que ser aceito. Tá? Agora, não existe, o individual não, porque não existe uma lei que obrigue as operadoras a comercializarem esse plano individual, mas um idoso pode ser enquadrado num plano coletivo por adesão, e aí ele vai ter que ter o direito de ser aceito sim na apólice. Certo. O Pedro de Lima pergunta: eu sou aposentado, tinha um plano de saúde e a empresa faliu, o que eu faço? Ele tinha, então... eu já tive um caso assim no escritório, né? Ele trabalhava o funcionário trabalhava numa empresa, a empresa faliu, a gente entrou com uma ação para ele continuar
pagando o plano, porque ele estava doente, precisava do plano, continuar pagando o plano de saúde depois da falência da empresa. Ele pode, sim, reclamar esse direito na justiça. Na verdade, Pedro, eu fiquei em dúvida aqui, eu não sei se quem faliu foi a empresa ou foi a operadora. Se você quiser mandar de novo, pode mandar que a gente responde, tá bom? Bom, vamos ver outra aqui. Portabilidade, né? Como é que ficou essa questão da portabilidade agora, né? Como é que as pessoas mudam de plano sem ter carência? Como funciona? Então, a portabilidade é um instrumento assim, de muita valia para o consumidor. Os consumidores não sabem que tem esse direito, é muito pouco usado, né? Então, a portabilidade de carência é você mudar de plano de saúde sem ter que cumprir carência. Então, mesmo que eu estiver fazendo um tratamento oncológico, neurológico, cardiológico, eu tenho o direito de mudar para um plano de saúde, de plano de empresa. Só que, para fazer essa portabilidade, o consumidor ele tem que entrar no site da ANS, ele vai preencher um formulário com todos os dados do plano dele, com valor, com a idade e tal, e a ANS que vai dizer quais são os planos compatíveis para ele mudar sem cumprir carência, né? Então, saindo essa lista, ele pode procurar a empresa de destino e entregar todos os documentos, né? Vai demorar um pouco, mas é uma forma de você acabar não ficando preso dentro do plano quando você está num processo de tratamento de uma doença, né, ou com uma idade avançada. Certo. Olha, o Pedro de Lima, obrigada, Pedro. Ele está dizendo aqui que foi a empresa que faliu mesmo. Ele pode, então, requerer. Aquela resposta, né? Então, olha, pessoal, estamos aqui com a advogada Renata Vilhena Silva, ela é especialista em direito à saúde. Hoje ela responde sobre planos de saúde, então aproveitem essa chance e enviem perguntas. O que mais aqui podemos perguntar? Queria saber, nesses anos todos que você lida com ações contra planos de saúde, a situação melhorou ou piorou? As negociações hoje são mais fáceis ou mais difíceis? Eu acho que piorou. Né? Os problemas são cíclicos, eles mudam, né? Quando eu comecei a trabalhar nessa área, as pessoas reclamavam por quimioterapia via oral, né? Que hoje os pacientes já têm direito. Mas naquela época não existia tanta ação de reajuste de mensalidade, né, como tem hoje, né? Não tinha esse problema de rescisão de plano empresarial, né? E assim, os aumentos agora são muito maiores, né, do que era no passado. Então os problemas eu acho que estão mais complexos, né? Aumentou muito o número de consumidores que dependem dos planos de saúde e a rede de atendimento não aumentou, né? Faltam vagas nos hospitais, né? E caiu bastante a qualidade também, né? Então as pessoas os planos, eles tentam cobrar um valor menor para captar os clientes e estão oferecendo um serviço cada vez pior. Existe algum prazo que as operadoras têm que cumprir para oferecer os exames, por exemplo, o acesso a exames, né? A gente estava falando aqui de dificuldade de acesso à consulta com relação a exames, procedimentos. Existe. Está nessa resolução da ANS, certo, que eu me comprometo a pegar o número e te passar, e lá tem os prazos para todos os tipos de procedimento. Então, para cirurgia, para exames, né, para consultas. Então, para todo tipo de procedimento existe um prazo previsto nessa resolução da ANS e as operadoras são sim obrigadas a cumprir. Certo. A gente discutiu aqui há uns 2 anos mais ou menos, a gente fez uma reportagem grande sobre aquela situação em que o paciente tem um plano de saúde, ele paga aquele plano de saúde, quando ele precisa de uma internação ou um procedimento caro que a operadora não aceita pagar, ele fica com uma conta muito grande no hospital privado e acaba sendo processado pelo hospital, acaba tendo um prejuízo enorme, acaba tendo, às vezes, perdendo apartamento. Essa situação continua sendo frequente? Como que as pessoas devem se proteger para evitar isso, se é que tem alguma forma, né? Continua. Essa situação continua frequente porque muitos planos de saúde têm descredenciado bons hospitais, né?
Então, eu vou dar um exemplo da minha família, assim, que a gente está vivendo agora. Eu tenho um tio que ele sempre pagou um plano da Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas, a vida inteira. Né? Esse plano de saúde, ele sempre teve direito a bons hospitais. E ele sempre se tratou no Oswaldo Cruz. E agora, no carnaval, ele teve um infarto, precisou ir para UTI e foi para o Oswaldo Cruz. Chegou no Oswaldo Cruz, o hospital falou, não, a gente não está atendendo mais esse plano de saúde, então você vai ter que internar particular. Aí ele precisou entrar na justiça para conseguir que o plano pagasse essa conta. E aí já estava quase 400 mil reais, né? Assim, 10 dias de internação e sem perspectiva nenhuma de ter alta. Né? Então, um hospital que ele sempre usou, que sempre foi credenciado pelo plano dele, de repente ele chega e não tem mais direito a atendimento. Então, essa situação é bem comum ainda hoje. Tá? As pessoas, assim, nessa situação de urgência mesmo, que uma doença grave, acabam enfrentando esse tipo de problema. Essa é uma situação muito complexa, muito triste, né? Se alguém quiser conhecer melhor os meandros de quais são as consequências disso, eu recomendo a reportagem aqui da Época. O título é O Lado Oculto das Contas de Hospital. Procurem, busquem, que há muita informação ali útil, né? Vamos aqui a outra pergunta. Dona Nayara Fraga. Não consigo contratar um plano de saúde como pessoa física normalmente, independentemente da minha ocupação ou profissão. Preciso fazer parte de uma categoria profissional para contratá-lo? Estou em contato com uma corretora que pede até o meu diploma. É isso mesmo? É isso mesmo, é absurdo, né? Como não existe mais plano individual para contratar. Só existe o plano coletivo por adesão, que foi uma saída que o mercado encontrou para aplicar um reajuste mais alto. Né? Por isso que não existe mais individual. Porque o individual ele tem que ser aplicado o reajuste previsto na ANS, que é um reajuste menor, mais engessado. Então, para fugir dessa regulação de preços, foi criado esses planos coletivos por adesão. E ela vai ter que procurar alguma associação para se encaixar e vai... Uma associação profissional? Uma associação profissional. Certo. Não existe... Porque foi o que sobrou de opção. Sobrou. Eu acho que já passou do momento, né, da ANS obrigar as operadoras a oferecerem os planos individuais, né? Então, quer dizer, você quer participar, né, desse mercado, você quer vender, se você quer ganhar, né, nos planos empresariais, nos planos coletivos por adesão, mas você também vai ter que oferecer os planos individuais também. Uma pergunta do Carlos Alexandre. Obrigada, Carlos. Tenho um plano que tem carência de 2 anos. Sou diabético e tenho o plano com a intenção de fazer uma cirurgia metabólica, remissão do diabetes. Depois de cumprir a carência, corro o risco de ter de pagar metade do valor dos serviços? Não, ele cumprindo os 2 anos de carência da doença pré-existente, ele vai ter direito a todo o atendimento, sim. A expectativa é essa, né? Não tem por que ele ter problemas. Mas ele fez o certo, declarou a doença no momento da contratação. Nunca o consumidor pode mentir, né? Dizer que não tem nada para dali a 30 dias tentar usar o plano de saúde, porque você pode ter certeza que o plano vai descobrir. E aí ele tem risco até de ficar sem o plano de saúde, porque ele agiu de má fé, né? E o contrato pode ser rescindido. Então o Carlos fez certinho, ele declarou, né, a doença e tem que esperar os 2 anos de carência. Se ele sofrer durante esses 2 anos de carência uma situação de urgência ou emergência médica, ele tem direito de atendimento, tá? Mesmo sendo uma doença pré-existente, se for uma situação de urgência, a operadora tem que dar atendimento. Interessante isso. Olha, o Fábio Batuba, não sei se é o Fábio de Ubatuba ou se é o apelido dele aqui, Fábio Batuba. O reajuste do valor do plano de saúde empresarial pode variar com sua utilização? Quanto mais utilizamos, mais aumenta o preço? Então, essa é a dinâmica dos planos empresariais e dos planos coletivos por adesão, tá? Mas a sinistralidade, né, que esse tipo de reajuste, ele não vai ser aplicado em cima da utilização dele, no plano dele. Ela é sempre analisada pela utilização do grupo pelo qual ele faz parte, né? Seja uma associação de classe ou um plano empresarial. Certo. Entendi.
Vamos ver aqui outras perguntas. Aproveitem, enviem perguntas aqui para a advogada Renata Vilhena Silva. Hoje ela está aqui com a gente respondendo dúvidas sobre planos de saúde. Olha, eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre descredenciamento, não é isso? Olha, estava em tratamento com o médico de minha confiança e meu plano de saúde o descredenciou. Como faço para continuar o atendimento? Essa é uma pergunta comum, né, que a gente recebe. Então, existe um artigo na lei dos planos de saúde que prevê essa hipótese. Então, se o plano de saúde ele descredencia um médico, uma clínica, um hospital, ele tem a obrigação de credenciar outro profissional, outra instituição equivalente no lugar, né? O duro é que essa situação de equivalência na prática ela é muito subjetiva, né? Então, se ela tinha um ginecologista perto da casa dela, ele vai credenciar outro ginecologista do outro lado da cidade, né? Então, para uma pessoa pode ser equivalente, mas para essa consumidora não. E é terrível, né? Porque quebra o vínculo. Quebra, né? O vínculo, exatamente. Então, a saída é acabar discutindo na justiça. O problema é que se for uma consulta, né, aí para um médico, o benefício econômico não vai valer a pena. Mas se tiver um tratamento sério numa clínica ou num hospital, aí o consumidor pode exigir sim esse cumprimento. Nesse caso do médico, ela pode fazer uma denúncia no site da ANS, uma reclamação, um chamado, né? Para ver se tem alguma saída. Certo. Quais são as queixas mais comuns, o tipo de demanda mais comum que você recebe? Aquilo que quando chega no consultório, no escritório, você já sabe, não, mais uma pessoa que foi lesada nesse aspecto. Muito pedido para tratamento em home care a gente tem, né? Então um paciente idoso que fica muito tempo numa internação hospitalar. E aí ele precisa sair com uma assistência, né, hospitalar para casa. Então já acabou aquele período crítico de internação, mas ele precisa continuar fazendo fisioterapia em casa, precisa de oxigênio. Muitas vezes isso acontece com os idosos. Então as famílias procuram um escritório para isso. Muitas ações para discutir o reajuste de 59 anos, esse reajuste por faixa etária aos 59 anos também é bem procurado, né, esse tipo de ação. E assim, em 2015 a gente também teve muita procura para conseguir, através do Poder Judiciário, um tratamento para hepatite C, né? Que existem muitas pessoas com hepatite e até então não existiam medicamentos assim capazes de curar, né, os pacientes. E de um tempo, de 2 anos para cá, apareceram novas drogas capazes de colocar um fim no vírus, né, por um curto espaço de tempo. Só que o tratamento é muito caro, né? Muito caro. Agora a Anvisa já registrou essa medicação, mas o SUS entrega assim pouco, só para os casos mais graves, porque como o remédio é muito caro, não tem remédio para todo mundo. Então as pessoas buscam esse tratamento pelo plano de saúde. Então isso é uma coisa que a gente tem feito bastante também. E os juízes têm dado bem causa nessa situação? Tem dado, sim. Porque acaba sendo mais barato até para a operadora do que pagar um transplante de fígado ou uma internação de um longo período. Então o paciente faz um tratamento ali num curto espaço de tempo, cura e aí pronto, o problema está encerrado. Certo. Mais uma pergunta aqui do Vero Vero. O que significa a NIP? As operadoras são obrigadas a pagar ou elas recorrem? NIP é uma notificação, vamos dizer, preliminar, né? Então é a reclamação para dentro da ANS de um evento que aconteceu com uma operadora. É notificação de... O nome da sigla agora eu não me lembro. Então é o início da investigação de algum... Isso, uma apuração de alguma irregularidade da operadora. Certo. E aí, provavelmente, elas recorrem exatamente. em várias situações, né? Aquilo vai ser apurado e a operadora... Esse processo administrativo dentro da ANS. É longo? É demorado? Como é? Então, é porque assim, os clientes, as pessoas que eu atendo, né, não vão tentar resolver o problema na ANS. Eles já tentaram de tudo e vão direto para o judiciário. Mas então eu não convivo muito com pessoas assim que buscam, e também não trabalho para operadora para saber quanto tempo leva, né? Mas demora alguns meses sim para você obter uma resposta, mas
eu sei que as pessoas recebem por e-mail ou pelo correio, a ANS manda um parecer final. Essa aqui é uma curiosidade minha, pessoal, que não tem nem muito a ver com plano de saúde, mas por que você escolheu essa área do direito à saúde? Por que você percebeu que isso era um nicho importante? Então, eu não percebi que era um nicho importante, não, foi muito por acaso. Eu era recém-formada, assim, tinha acabado de sair da faculdade, e aí eu montei um escritório, assim, e eu sempre tive esse jeito empreendedor, tal, de ir atrás, montar, né, sempre tive sonho, assim, ter meu escritório. Eu montei lá uma salinha, ela tinha 22 anos. E eu tive uma prima que ela estava grávida de 5 meses e ela sofreu uma eclâmpsia, que é quando a pressão sobe, você tem que fazer o parto de urgência. E o filho dela, o Léo, ele nasceu prematuro de 23 semanas e com 5 meses. Até a foto do Léo foi o nosso cartão de Natal do escritório esse ano. A gente contando, né, como começou. E aí ele tinha esse plano daqui, eu até falei que meu tio tem até hoje das classes laboriosas. E esse plano de saúde disse, olha, a doença dele é pré-existente e a gente não vai dar cobertura. E ela teve que assinar várias notas promissórias lá no Hospital São Luís na época. Só que junto com a Mônica, com essa minha prima, tinha um procurador da República que tinha uma bebê com o mesmo plano de saúde, tudo igualzinho. E ele já tinha entrado e conseguido eliminar para a filhinha dele, que chamava Sofia. Aí ele deu o modelo, assim, da petição, falou pro meu primo, olha, leva lá para sua prima que é advogada para ela fazer para você. E eu fiz, copiei a petição dele lá e fiz. E aí eu olhava o processo, tudo que ele fazia, eu fazia igual, sabe? Eu adorei, assim. Esse processo do Léo foi que eu gostei muito. E aí depois disso apareceu um amigo, um vizinho, né? Porque quando você começa a advogar, você vai advogando sempre para parente, para amigo, e sempre precisando, e aí foi indo. E aí você foi vendo que é uma demanda enorme, que só cresce. Isso foi, o Léo nasceu em 98, né? E aí depois veio essa lei que entrou em vigor e tal. E aos poucos, quando eu vi, eu estava fazendo só isso. Hoje a gente já tem quase 10 mil processos, né, nessa área, assim, que já passaram, né, pelo escritório, quase 10 mil processos. Em 15 anos de escritório. Mas 98 é mais ou menos, isso, né? Mais ou menos. Anos. Bom, agora o Juliano Moltella da Rocha aderir a um plano de saúde coletivo através de uma associação de servidores públicos e fui informado que só poderia utilizá-lo após 2 meses. Isso é permitido legalmente? Não, a partir do momento que o plano entra em vigor, né, você já tem direito de usar. Às vezes nem chega a carteirinha, mas você está cadastrado para urgência e emergência, o cliente já tem atendimento. Só se era algum período de carência, né? 30 dias para consultas, exames mais simples, 6 meses para internação hospitalar, 2 anos para doença pré-existente. Não sei se esse prazo aí de 2 meses era algum cumprimento de carência, mas para urgência e emergência são 24 horas a partir do momento da contratação. Aí não tem carência, né? Não tem carência. Agora, é assim, não tem carência, mas a lei diz, é uma resolução, você tem direito a atendimento de urgência e emergência, mas só para as 12 primeiras horas de atendimento. Se a situação de urgência não cessar em 12 horas, o paciente ou tem que pagar particular ou ser transferido para o SUS. Então isso é uma questão que dá muito problema também. Olha, um absurdo, né? Como é que você vai limitar em horas um atendimento de urgência? Né? Não tem como você limitar em número de horas. E isso também tem muito problema na justiça. Até hoje essa situação não se resolveu. Vamos ver aqui mais dúvidas. Cheque calção. Um hospital exigiu cheque calção para a minha internação. Isso é correto? Ainda existe? Como ficou essa questão do cheque calção? Existe? Ficou pior, porque existe uma lei que proíbe o cheque calção, mas agora os hospitais exigem um pagamento antecipado, né? Então, você se internar num hospital de primeira linha em São Paulo, se for uma internação UTI, você tem que depositar 50 mil reais, passar o cartão. Se você não passa o cartão, você não é internado, né? Ou seja, não mudou nada, é o próprio cheque calção. Agora, o cheque calção é proibido quando o paciente tem plano de saúde, porque aí o hospital tem que receber do plano. Agora, se você for pensar também um hospital particular, que vai atender um paciente particular, né? Ele tem também que se resguardar, né? Porque como é que ele vai fazer, né, para receber essa conta? Eu acho que tem que ter um bom senso e um equilíbrio aí. Por isso, até quando a gente conversou, quando você fez essa matéria das contas hospitalares, que a gente falou que uma solução seriam os pacotes, né? Exato. Porque aí tem uma previsibilidade de gastos durante a internação hospitalar, né? Porque quando você entra, é um
um cheque em branco, né? Que você acaba assinando para o hospital e você não sabe aonde aquilo vai parar. É a grande dificuldade. É a grande dificuldade hoje, né? Você chega no hospital, você não sabe quanto você vai pagar por materiais, às vezes insumos, coisas muito básicas. E você não tem a mínima bolsa de sangue, ideia. né? Exame de bolsa de sangue é uma coisa assim caríssima. Tem vários itens assim, são muito caros. É muito diferente de um restaurante. Eu me lembro que um administrador do hospital fez essa analogia, me disse, olha, mas se você for a um restaurante caro, é lógico que a água é mais cara do que o preço que você pagaria num hospital. Mas essa analogia não dá. Não funciona nessa situação. O problema da conta é isso, a falta de previsibilidade, né? Você não sabe quanto tempo vai demorar, quanto você vai gastar. E aquilo pode, assim, acabar com o patrimônio de uma família. E é uma situação muito diferente de um restaurante, porque no restaurante você entra se você pode, se aquilo cabe no seu bolso. Você sabe quanto custa, né? E no hospital é outra história, mas enfim. É complexo. Bem complexo. Vamos ver aqui outras dúvidas que a gente possa... O que fazer quando há negativa de cobertura? Se o tratamento for indispensável, for urgente, é chato falar isso, né? Mas infelizmente a pessoa vai ter que pagar ou vai ter que procurar o poder judiciário, né? Você tem uma negativa para um procedimento caro, de alto risco, que se você não fizer você morre, né? Que ou o paciente vai pagar ou ele vai ter que recorrer, né? Não tem outra alternativa. E a saúde está sendo cada vez mais judicializada, né? Mais porque a regulamentação é fraca. Não existe uma punição das operadoras, acaba sobrando mesmo para o Poder Judiciário. Você enxerga alguma saída, principalmente nessa relação conflituosa entre os hospitais, os planos de saúde? Qual seria a saída mais justa até, né? Que trouxesse menos danos para os consumidores? Olha, eu acho que existe uma saída se a gente mudar o modelo mental de todas as pessoas envolvidas, né? Então o hospital vai ter que assim agir com transparência e apresentar os valores e dar opção de pacotes com valor previsível, negociar com as operadoras um valor mais acessível para atender esses clientes, né? Se tiver uma mudança nesse modelo, nessa relação, né? As pessoas sentarem para negociar de uma outra forma. Eu acho que é a mudança que a gente precisa assim, no Brasil, em todos os setores, né? Não acaba sendo só na saúde. Porque se fica esse negócio de sanguessuga, né? Um assim, querendo ganhar mais que o outro, assim, todo mundo acaba perdendo. O hospital vai ter mais inadimplência, a operadora também vai ter problema para receber do consumidor e vai pagar uma conta muito maior para o plano de saúde. Então acho que as pessoas têm que ter mais disposição para negociar e sentar para negociar com a intenção realmente de encontrar uma solução que resolva o problema do setor. Mas assim, qual a saída? Não sei. Complexo. É muito complexo. É muito complexo, né? Você está trabalhando nisso há tanto tempo e é uma coisa assim que a gente pensa e... Né, mas em outros países também tem esse problema. Tem. Nos Estados Unidos, se a gente for ver, é o país que mais investe, em porcentagem do PIB, é o país que mais investe em saúde. No entanto, não tem índices, né, indicadores de saúde bons. Na verdade, é um país que gasta demais e gasta mal, né, quando a gente compara com outros países. Essa é uma discussão que vale aqui outro encontro, essa discussão do aumento dos custos de saúde. Olavo Júnior, eu tenho Unimed Santa Catarina e vou mudar para a Unimed Blumenau. Tenho direito à isenção de carência? Dizem que são empresas diferentes, mas não são do mesmo grupo? Elas fazem parte do mesmo grupo econômico, do sistema Unimed. Mas ele pode entrar no site da ANS e fazer essa pesquisa de portabilidade. Tem lá um guia de portabilidade de carências. E aí lá ele vai ver, vão aparecer todas as operadoras que ele pode mudar sem o cumprimento de carência. Se ele for jovem e não tiver nenhum problema de saúde, ele não vai ter dificuldade não. As operadoras costumam aceitar. Se ele tiver alguma doença pré-existente, aí ele vai ter que
vai ter que trabalhar e durar um pouquinho mais para conseguir esse benefício. Esse sistema Unimed é um sistema que funciona de uma outra forma, ele é muito complexo. Até quando a gente entra no site da ANS, é curioso ver que algumas Unimeds estão lá no ranking, na lista dos melhores planos de saúde, e outras Unimeds na lista dos piores, né? Então há uma diferença muito grande em cada um. É importante que a pessoa conheça bem qual é aquele que ele está contratando, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Enviem perguntas, porque daqui a pouco a gente vai estar encerrando a conversa aqui com a Renata Vilhena Silva. Vamos ver aqui outra questão. Tem mais alguma questão sobre descredenciamento? Qual é a questão que a gente não abordou e você acha que é importante? Eu acho que é uma questão atual, assim, que as empresas estão passando por conta dessa crise econômica, né? Nos planos empresariais, né? Então eu tenho, sei lá, uma padaria e eu tenho 20 funcionários no meu plano de saúde e alguns estão fazendo tratamento médico. E aí chegou o momento de renovação do contrato, que é uma vez por ano, e que a operadora vai mandar o valor do reajuste. Algumas operadoras mandam 100% de reajuste, 120%, né? Alegando uma alta taxa de sinistralidade. Justamente nesse momento, né, que a empresa está passando por uma crise, uma dificuldade financeira, e ela vai ter que renegociar esse reajuste com a operadora. Então a gente tem sido muito procurado por empresas nessa situação, né? No momento de renovação de contrato, com a exigência desse pagamento abusivo do reajuste por sinistralidade. Então vale a pena a empresa mostrar para a operadora que aquele vínculo se estende, sei lá, por 10, 20 anos, né? E nesse momento ela tem um funcionário doente, mas lá atrás, né, ela já contribuiu por tantos anos e não deu despesa nenhuma. Então, isso acaba muitas vezes, se não se consegue resolver administrativamente, as empresas acabam buscando a justiça para pedir a manutenção desse contrato por um reajuste razoável, né? Mostrando que você tem funcionários doentes e que você não pode ficar assim desamparado. Então, tem tido muita procura por manutenção e rescisão unilateral de plano empresarial. Certo. Aqui a pergunta da Rosa Maria. Obrigada, Rosa Maria. Minha mãe tem 64 anos e paga R$800 de plano. Ela é saudável e não tem problemas como hipertensão e diabetes. Isso é justo, mesmo sendo aposentado, ganhando salário mínimo? Ela está reclamando do preço, R$800, quer saber se é justo. Então, não existe uma forma de precificação de acordo com a condição de saúde da pessoa, né? Então, ela não está sendo taxada por um valor maior porque ela é hipertensa ou tem algum problema de saúde, né? Existe o valor por faixa etária, independente se a pessoa tem problema de saúde ou não, né? O preço é igual para todo mundo. O plano de saúde, ele é precificado de acordo com os benefícios que estão sendo oferecidos, né? Então ela está pagando para ter um hospital X, um laboratório Y, e também não tem a ver com a condição pessoal dela de aposentada e receber um salário mínimo, né? Não é a culpa, entre aspas, do plano de saúde que ela recebe aposentadoria baixa. É um serviço que está à venda, né, no mercado consumidor, é estipulado o preço e o consumidor pode escolher para pagar ou não, né? Ela tem que ficar atenta nos reajustes abusivos, mas o preço para iniciar a contratação, isso cabe à operadora, tá? Não tem como se discutir. Eu já ouvi algumas empresas, né, de plano de saúde argumentando que, olha, a pessoa contrata um plano simples, um plano básico, e depois quer exigir coisas que não estavam na pólice, que a gente não teria direito não precisaria cobrir, não teria o dever de cobrir. Qual que é o limite do que é obrigado e o que não é obrigado? Então, esse que é o problema. Você contrata um plano simples, mas desde o plano mais simples ao plano mais luxuoso, esse mesmo simples e o mais luxuoso, eles têm que cobrir as mesmas doenças e os mesmos procedimentos previstos na ANS, tá? Por isso que eu digo que não existe mágica de cobrar muito pouco, tá? Você não tem que oferecer um apartamento, né, um
um hospital de primeira linha, mas você tem que ter um centro de oncologia, você tem que oferecer um PET scan, você tem que oferecer uma ressonância magnética. Então não dá para se pagar muito pouco por um plano ali regional se ele não tem condições de te dar um tratamento de alta complexidade. Aí é mais um erro da ANS de autorizar no mercado a entrada dessas empresas que não têm condições de prestar esse bom atendimento, né? Então se ela entrou no mercado, se ela vende assim, com luxo ou sem luxo, ela vai ter que prestar todos aqueles procedimentos que estão previstos em lei. Se estão no rol. Se estão no rol, tem que estar. Por isso que muitas vezes as pessoas vão na justiça para pedir atendimento fora da rede. Porque a rede é tão enxuta que não oferece. Na rede não tem nada. Não tem nada, tem que ir né? Mas se ele tem câncer, ele vai ter que ser tratado. Né? Se ele tem uma cirurgia cardíaca, ele vai ter que ser operado. Né? Independente se ele paga pouco ou paga muito. O tratamento ele tem que ter. Certo. Mais perguntas? Aqui do Virgílio Gonçalves. Tenho um plano de saúde desde 93. É interessante atualizá-lo com as mudanças de 98? Meu plano individual. Essa é uma boa questão. Eu também tenho. Obrigada, Virgílio. Essa é a minha dúvida também. Então, ele pode sim fazer a adaptação ao plano. Né? Antigamente as operadoras cobravam muito caro para fazer essa adaptação e aí acabava não valia a pena, né? Hoje a ANS estipula um percentual máximo de 20% sobre o valor da mensalidade. Se o valor dele não for muito alto, se ele puder pagar esses 20%, vale a pena, que ele vai ter direito a uma série de benefícios que ele não teria se o plano não tivesse sido adaptado. E não precisa ficar preocupado que você não vai perder nada, né? Não vai virar um plano coletivo por adesão empresarial, vai continuar sendo o seu plano individual, que sempre foi, só que você só vai acrescentar mais procedimentos que antes você não tinha. Certo. Olha, estão chegando muitas perguntas aqui sobre essa questão do reajuste que é permitido na virada dos 59 para 60 anos. Então, explica um pouquinho sobre isso, pode ser que tenha gente que entrou depois, né? Tá. O que as empresas estão fazendo, por que isso é um problema? Tá, assim, desde 2004 que está em vigor o Estatuto do Idoso. E o Estatuto do Idoso, ele proíbe o reajuste para quem tem 60 anos ou mais. Então, a partir de 60 anos não pode ter mais reajuste. A partir do momento que o Estatuto do Idoso entrou em vigor, as operadoras mudaram. Então, em vez de aplicar com 60 ou mais, passaram a aplicar com 59. E aí, elas mandam ver nos 59 anos 100%, 130%, e acaba sendo um valor muito alto, que acaba infringindo também o Estatuto do Idoso. O que adianta você não aplicar com 60, mas aplicar com 59? Né? Então, isso é ilegal? Não pode fazer isso? Não existe uma lei que proíba, né, aos 59 anos. Mas existe, a gente encara isso como uma forma de acabar infringindo o próprio estatuto, né? A jurisprudência né, os juízes têm entendido que pode ser aplicado o reajuste, mas com bom senso, em torno de 30%, e alguns juízes entendem que até que não pode ser aplicado nenhum tipo de reajuste, porque está ali na beira dos 60 anos, né? Então quem se sentir prejudicado pode entrar na justiça para discutir esse reajuste. Certo. Adianta entrar na ANS primeiro? A ANS não. Você vai poder ir no juizado de pequenas causas, né? Ou no PROCON, talvez. Isso, uma associação de consumidores. Exatamente. Tá ótimo. Vamos ver aqui. Mais perguntas. Sim, tabela de reembolso de plano, né? Sem correção da tabela há muito tempo. Como é que é isso? Qual o problema? Então, quando você contrata um plano livre escolha, né, através de um plano seguro saúde, você vai num hospital, num médico, né? Você paga pela consulta e pede o reembolso por aquele valor. O seu plano é reajustado ano a ano, a mensalidade, mas o consumidor percebe que aquele valor da consulta não é reembolsado. As operadoras tratam isso com muita falta de transparência, né? Não existe essa tabela de reembolso, ela não é disponibilizada pelo consumidor. Na maioria das vezes as seguradoras depositam em cartório, né? E elas têm uma tabela própria, né? Tem uma moeda própria, para fins de reembolso. Então, uma US, que é uma unidade de valor, uma unidade de serviço, equivale a R$1, e aí ela vai estipular por procedimento quantos reais ela vai reembolsar. Mas essas tabelas ficam anos, né, sem ter uma atualização monetária, e quando tem, às vezes, por exemplo, a mensalidade é 15% e a moeda em 6%, então ela sempre vai estar defasada.
né? Certo. E é uma questão cada vez mais que as pessoas também têm procurado a discussão através do Poder Judiciário. E não há uma norma da ANS Não existe. sobre reembolso? Não existe. Aparecida, obrigada Aparecida. Olha, tenho plano individual há 18 anos, mudei de Minas Gerais para o Espírito Santo e estou tendo problemas, apesar do meu plano ser de âmbito nacional. O que eu devo fazer? Consigo trazê-lo para o Espírito Santo? Provavelmente pode ser Uma sistema situação- Unimed, sistema né? Unimed, talvez. Um plano individual sempre é melhor do que um plano coletivo por adesão. Eu acho que porque geralmente as Unimedes elas funcionam bem no local da contratação. Se agora ela está morando no Espírito Santo, ela deve estar utilizando por intercâmbio, né? A Unimed de Minas, e acaba sendo mais burocrático. Se ela tem interesse em ficar em Espírito Santo e não voltar mais para Minas, então ela tem aqui. Agora, a Unimed de Belo Horizonte é 1000 vezes melhor do que a Unimed de Vitória, que é uma que é uma Unimed muito bem conceituada. Né? Então dá dó também dela sair de um plano bom para ir para uma outra, né, Unimed lá, e teria que ver, olha, procura um corretor bom, de confiança, uma pessoa séria, né, honesta, que possa te orientar e mostrar as opções. Como que é essa questão do intercâmbio que você falou? Existe isso no sistema Existe. Unimed? Entre o sistema Unimed, todas as cooperativas que integram o sistema Unimed, elas formam um sistema maior, né, de operadoras, e elas têm esse atendimento para atender os clientes uma das outras fora da área de cobertura uma das outras, né? Então essa cliente, por exemplo, ela está em Minas e ela é de Minas, tem a Unimed Minas Gerais e mudou para o Espírito Santo. Aí o que a Unimed dela do Espírito Santo vai fazer? Vai entrar em contato com a Unimed Belo Horizonte. Posso atender a fulana aqui? Pode. Aí ela vai passar uma senha, a Unimed do Espírito Santo vai atender e vai cobrar desse serviço pela Unimed Belo Horizonte. Certo. Entendeu? Entendi. Vai atender, mas sempre a responsabilidade pelo pagamento do serviço é da Unimed de origem. Entendi. Tá certo. Vamos ver aqui mais perguntas. Bom, a questão dos planos para idosos, né? Esses planos que são criados especificamente para idosos, a gente falou lá no comecinho, né? Muito superficialmente. Vamos falar mais um pouco, porque eu acho que muita gente deve estar preocupada com isso. Tem que tomar cuidado, né? As pessoas têm que tomar cuidado, porque tem tido, assim, muita contratação desse tipo de plano, e assim, com uma rede muito básica de atendimento, são poucos hospitais próprios, e na hipótese de uma doença grave, esse consumidor vai ter problema. Eu fico com dó, porque às vezes a pessoa pagou um plano caro, né? A vida inteira. Né? Aí chega nos 59 anos, a mensalidade dobra, aí ela sai e vai para o mais barato, e é no momento da vida que ela vai mais precisar. Exato. Vamos ver aqui o que mais a gente pode perguntar para Renata. Eu tô com dó de encerrar esse programa. Então eu vou ficar fazendo as minhas perguntas. Se vocês não enviarem mais perguntas, eu tenho as minhas aqui para ela. Então aproveitem. Vamos ver aqui. A questão da doença pré-existente, né? Olha, tem uma doença pré-existente. Que restrições eu posso sofrer ao contratar um plano de saúde? Você falou que é muito importante sempre declarar, né? Nunca mentir. Exatamente, nunca mentir. Sempre você tem que declarar, e você vai ter que cumprir o período de carência, né, desses 2 anos para doença pré-existente. Para urgência e emergência, o atendimento é de 24 horas. Agora, para uma internação, um atendimento de alta complexidade, ela vai ter realmente que esperar os 2 anos, não tem jeito. A lei prevê uma hipótese de pagamento de agravo. Ou seja, o consumidor teria que ter a opção de ou pagar um valor em dinheiro e já ter atendimento imediato, ou esperar esses 2 anos do cumprimento de carência. Mas esse pagamento do agravo não é oferecido pelas operadoras, é muito difícil, né? Só pode ligar, procurar, e não vai ser muito difícil encontrar essa opção. Então ela vai ter mesmo que cumprir os 2 anos
da doença, da carência para doença preexistente. Questão sobre internação. A operadora, ela pode limitar o tempo de internação hospitalar? Jamais. E em caso de UTI? Não, isso desde a época que eu nem era formada, ainda já tem decisão do STJ que não pode limitar esse tipo de atendimento. Ah, sabe uma coisa que a gente não falou e que também tem que isso aqui é uma eu conversa. acabei de lembrar. Tem muita procura no escritório por cobertura de tratamento psiquiátrico. Né? São as pessoas com depressão, assim, muitas vezes que acabam levando o uso de drogas e precisam ficar em clínicas psiquiátricas. A lei prevê que para internação psiquiátrica o prazo são de 30 dias por ano só de cobertura, né? Mas por uma analogia até a essa outra regra que não pode haver limitação para internação hospitalar, a gente consegue estender esse prazo por tempo indeterminado para as internações psiquiátricas também. Então é um tipo de serviço que os clientes podem reclamar para pedir a extensão do benefício. Isso. No caso de dependência química também, as pessoas conseguem? Sim, a gente tem bastante lá no escritório, dependência química. Tem muito também, queridos, a gente tem tido muita procura para tratamento de multidisciplinar para crianças com espectro de autismo. Certo. Né? Então, é um tipo de doença que exige muita, né, fisioterapia, neuropsicologia, são vários profissionais juntos, é um tratamento mesmo multidisciplinar. E a ANS prevê o número máximo de sessões de físio, fono por ano. Então, para esse tipo de tratamento dessas crianças, a gente consegue também o tratamento por tempo indeterminado, de acordo com a prescrição médica. Certo. Infelizmente a gente vai ter que encerrar daqui a pouco. Então, olha, a última pergunta é da Suzana Santos. Minha filha está em uma fila de espera com mais de 30 pacientes para atendimento com fonoaudiólogo e não há previsão de atendimento, apenas se alguém desistir. Estamos aguardando no hospital e pedi para que pudéssemos fazer atendimento externo e não foi autorizado. O que posso fazer? Estamos aguardando no hospitalar, né, atendimento hospitalar, e pedir para que pudéssemos fazer atendimento externo e não foi autorizado. Olha, ela tem duas opções. Ou se ela resolver pagar essa fono, né, durante os 30 primeiros dias ela paga e depois ela vai exigir esse reembolso da operadora, ou ela vai poder reclamar, ou na ANS, ou no juizado de pequenas causas, o PROCON. Né? Porque as operadoras são obrigadas a oferecer São obrigadas esse a oferecer esse serviço, exatamente. Se a criança precisa, tem indicação médica, né? Renata, muito obrigada. Imagina, obrigada a você, foi um prazer, Cris, obrigada a você. Prazer enorme, estou muito feliz. Que e venha bom. mais vezes. Venho sim, obrigada. E, gente, olha, a gente está encerrando aqui. Convido todo mundo a participar do próximo Facebook Live, que vai ser amanhã, sobre o Oscar. Quem vai estar aqui vai ser a cineasta Marina Persson, vai falar sobre as apostas, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, vai discutir tudo com a Nina Finco, a minha colega aqui da área de cultura, tá bom? Muito obrigada então e até a próxima.